7 coisas que você nunca deve fazer no violino se você quer tocar violino bem. Primeira coisa, pressionar demais o arco para tirar muito som. Se você quer ter um som potente, bonito no violino, aqui no canal tem outros vídeos. Então assiste esse vídeo até o final, depois você vai para esse vídeo que eu vou deixar lá no final no card. Mas uma coisa interessante de você saber é que não é só colocando força, colocando pressão que você consegue tirar muito som do seu instrumento. Primeiro que você tem que respeitar a quantidade de pressão que o seu instrumento aguenta. Cada violino, ele tem um limite de pressão que você pode fazer. Mas além disso também, existe a região correta de se fazer pressão no arco para você tirar mais som, né? E não somente pressão, e sim também velocidade. Acredito que talvez, se você quer tirar um bom som, um som potente do seu violino, você acha que só pressão resolve, mas não é. Também a velocidade influencia e o ponto de contato também influencia. Então, se você quer tocar violino bem, entenda sobre isso. Se você quer tocar violino com muita projeção, com muito som, entenda sobre os pontos de contato e o quanto de pressão e velocidade você pode colocar em cada ponto de contato. Bem resumo aqui para você já entender isso muito bem. Por exemplo, quanto mais perto do espelho, que é essa partezinha preta aqui do instrumento, se você colocar pressão aqui, o som vai sair super arranhado e feio. Se você quer colocar mais projeção, toque um pouco mais perto do cavalete, que é essa madeirinha aqui, e com um pouco mais de pressão. Aqui você pode fazer um pouco mais de pressão, mas o arco tem que ir um pouco mais lento também. No final, como eu te disse, tem um vídeo que eu explico isso mais a fundo. Ponto de número 2 que você precisa entender é que não adianta fazer o básico mal feito. Muita gente quer tocar violino bem, mas quando o professor, ou eu mesmo, quando eu falo aqui para você fazer, toca o brilha, brilha, estrelinha, a pessoa não quer fazer o básico, né? Ela já quer ir para aquela música que ela sonha em tocar, sendo que ela tá começando o violino agora. Ou eu falo, olha, posição, estuda de frente pro espelho, estude corda solta, e a pessoa vai fazendo de qualquer jeito. Não adianta. Quem não faz o básico bem, coisas complexas, não vai conseguir fazer bem. Isso é lei, cara, da vida praticamente, né? Como que você vai conseguir correr rápido se você ainda não sabe andar direito, se você ainda está engatinhando, entende? Então, faça o básico, o beabá bem feito. Cara, o básico bem feito é, assim, mais de 50% de você tocar violino muito bem lá na frente. Então, é um erro muito comum. Então, não faça o básico de qualquer jeito. Faça o básico muito bem feito para você ir para o próximo degrau e você conseguir fazer as coisas mais complexas também muito bem feitas. Ok? Uma outra coisa que você nunca deve fazer no violino, se você quiser tocar violino muito bem e evoluir realmente no violino, é estudar coisas diferentes do que o seu professor de violino pede. Ah, professor, mas eu não tenho um professor. Poxa, se você está vendo esse vídeo aqui, eu te considero meu aluno. Então, pegue aquilo que eu falei antes, né? Pegue o básico e faça exatamente aquilo que eu tô te pedindo para fazer, com calma. Ou se você tem um professor de violino, siga o que o seu mestre está falando. Não faz sentido também, por exemplo, você ir no médico, que é a pessoa especialista naquilo, você paga para aquela pessoa, para você ir lá se consultar, a pessoa te passa todo o cronograma do que você tem que fazer e você faz tudo ao contrário. Chega em casa, fica vendo vídeo no YouTube aleatório. Eu não estou falando que vídeos no YouTube não vão te ajudar, mas siga a linha de pensamento do que o seu professor está te pedindo. É um degrau após o outro. Mesmo que para você naquele momento aquilo não faça muito sentido, mas se um professor está dizendo algo, pode ter certeza que aquilo vai ser fundamental para você lá na frente. Então, faça exatamente o que o seu professor pede, seja metódico mesmo com aquilo que ele pede para você. É claro que em paralelo àquilo você pode dar uma olhada em outras coisas para ver outros pontos de vista. Isso não é errado não, apesar de que alguns professores nem gostam, mas eu estimulo os meus alunos a pesquisarem coisas diferentes, mas não fugir do plano, tá? Porque, vou dar um outro exemplo aqui também, é como você ter um guia turístico. Você não conhece aquela cidade e você quer conhecer os pontos turísticos.
e aí o guia tá ali segurando na sua mão, te mostrando os lugares. Aí você pagou aquele guia e você simplesmente foge daquilo dali e vai para outros lugares de nada a ver. Não faz sentido. Então por que você está pagando aquela pessoa para te orientar nos caminhos corretos, né? Sendo que você está indo por outros caminhos. Não faz sentido. Se você está vendo aqui no canal tem playlist com aulas gradativas e passo a passo. Então siga essas aulas por essa ordem que vai realmente te ajudar. Outra coisa que você nunca deve fazer é ficar muito tempo sem estudar. O violino, ele é um instrumento assim que exige constância. Não adianta você estudar 10 horas em um dia e ficar uma semana sem estudar. Essas 10 horas não vai valer como se fosse 1h20 por dia, por exemplo, né? Não sei se a matemática é mais ou menos essa, mas não vai valer. Então, professor, mas eu tirei um dia e estudei 7 horas, então eu vou ficar uma semana sem estudar? Não, porque não vai adiantar. Vai valer mais a pena você tirar 20, 30 minutos por dia do que você tirar um dia e estudar 7 horas. Porque o seu cérebro ele precisa de descanso. Ele precisa de descanso para você conseguir realmente aprender. É no sono, no momento que você está descansando, que o seu cérebro absorve as informações que você estudou durante o dia. Então, se você estudou um dia e você ficou 6 outros dias sem estudar, seu cérebro já esqueceu, já jogou no lixo aquilo que você aprendeu naquele dia. Então, estude um dia, no dia seguinte, estude novamente, revise aquelas coisas que você aprendeu, tá? Isso realmente vai fazer a diferença no seu estudo. O que eu indico para quem tem pouquíssimo tempo, quem é adulto, já tem vários trabalhos, trabalha aí 8, 9, 10 horas por dia e tem pouco tempo para estudar, tire pelo menos a regra dos 5 minutos. Tire pelo menos 5 minutinhos para estudar. Você vai ver que você vai acabar estudando um pouquinho mais de 5 minutos, 10 ou 15, né? E você vai ter a constância de estudar todos os dias. Quinta coisa que você nunca deve fazer se você quer aprender a tocar violino bem é aprender ou tentar tocar com unhas grandes, principalmente da mão esquerda. Na hora que você vai fazer as notas, a sua unha ela precisa estar bem curtinha, porque você precisa fazer a digitação aqui, ó, na extrema ponta do dedo. Por quê? O braço do violino ele é bem curtinho, né? Esse espelho aqui. Então, cada coisinha que você coloca um pouquinho mais para a polpa do dedo, você pega muita corda do violino e acaba que não fica afinado a nota, tá? Então você precisa descer com o dedo na ponta, sem contar que também vai te ajudar no momento de fazer vibrato, tá bom? Porque o vibrato ele vai da ponta até a polpa, da ponta até a polpa. Então isso também é muito importante. Nunca estude com unhas longas. Uma outra coisa que você nunca deve fazer, ó, isso é muito comum quando a gente tá tocando coisas que a gente ainda tem dificuldade, é esquecer de relaxar, respirar e fazer pausas. O que mais deixa uma música bonita e emocionante é a respiração, é a pausa e é o seu relaxamento. Quando você consegue relaxar o seu corpo, isso transfere também essa sonoridade para o violino, esse relaxar, né, esse respirar, tudo isso está muito conectado com a sonoridade que você vai tirar no seu violino. Às vezes você tem tudo perfeito para ter um som assim incrível e muito emocionante, só que no momento que você toca você fica tão tenso que você esquece de respirar. E aí no final da música você está tocando super corrido. Você já imaginou uma pessoa cantar sem respirar? Vai chegar um momento que ela vai estar cantando, sabe? Você já pensou a gente falar sem respirar? Contar uma história sem respirar? Não é possível, tá? A história ela fica sem métrica. Então isso também é importante você pensar no momento que você está tocando violino, tá? O ato de você respirar naturalmente faz você ficar mais relaxado e faz com que as suas notas fiquem mais relaxadas e mais fluidas também, tá? Se você tem dificuldade de respirar no momento que você está tocando, faça o seguinte, entenda quais são os principais pontos que você precisa relaxar no momento de você tocar e o momento de você precisa respirar e coloque vírgulas na partitura para você lembrar que naquele ponto você tem que
respirar para tocar, ok? Então faça isso. E o sétimo ponto, muito importante, depois desse ponto também vamos bater um papo sobre uma coisa muito interessante, beleza? Então fica aí comigo até o final. O sétimo ponto que você nunca deve fazer é não ouvir a música que você está tocando. Como assim, professor? Apesar de ser estranho, mas tem muita gente, né? E talvez você esteja fazendo esse erro, que é não ouvir a música em que você está tocando. Então você precisa ter referência da música que você está tocando, tá? É claro que existe um estudo que às vezes a gente precisa pegar simplesmente a partitura e executar ela, de fato, como está escrito, sem ter referência de som nenhum, sem ter referência daquela música. Isso serve para que a gente melhore a nossa leitura da partitura. Mas com o passar do tempo, você tem que ouvir aquela música para você ter referências diferentes. Quanto mais você ouve uma música, mais fácil fica de você interpretar aquela música. Porque a partitura, elas são bolinhas ao léu, vamos dizer assim, né? A sonoridade você vai desenvolver ouvindo outras pessoas. E é claro que você vai ouvir boas gravações de violinistas referência no que você está querendo tocar. Então, se você está querendo tocar uma peça de Bach, poxa, escute o Max Vengerov, a Hilary Hahn, ou se você está querendo tocar uma música brasileira, escute o Nicolas Krasik, Ricardo Hertz. Busque referências, boas referências, para que você encontre aquela sonoridade e você até tenha referência de falar assim, poxa, isso eu achei bonito, isso eu achei feio. Tá? Então encontre essas referências. E aqui eu quero te fazer um convite, fica comigo. Eu tô dando várias aulas para vários violinistas ao redor do Brasil inteiro. Então se você quer ser meu aluno, tem um link aqui embaixo com meu WhatsApp pessoal, me manda uma mensagem lá, que se você estiver com dificuldades nesses pontos que eu te falei, a gente faz um cronograma específico para você. E eu ainda tenho algumas vagas para aulas individuais, onde eu vou te avaliar ao vivo e vou te dar todo o cronograma personalizado para você realmente, de fato, começar a evoluir no seu violino. Clica no link aí embaixo aí e vamos bater um papo lá, te passar valores e tudo mais também. Também assista esse próximo vídeo aí. Nesse vídeo eu vou estar falando mais sobre a sonoridade do violino. Se você quer tirar um som bonito e potente do violino, esse vídeo que tá aí na tela é o vídeo para você. Fui!